Abra sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler o verso 42. Esse é o momento de reverência à palavra de Deus. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, o Senhor merece nossa total reverência. Enquanto nós estamos adorando, não saia do espírito de adoração. Você não precisa cumprimentar ninguém no momento do culto. Você não precisa se preocupar com ninguém que está ao seu lado. Você só precisa se preocupar em adorar o Senhor. Amém? E esse é um momento de total reverência à palavra de Deus que será lida agora. Então, nós vamos ler Lucas capítulo 1 e versículo 42. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Mais uma vez, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Amém. Pai, essa é a tua palavra, a tua inerrante e poderosa palavra, Pai, que nós lemos nessa manhã. E nós queremos nessa hora pedir ao Senhor que nos dê, Senhor, orientação e direção do teu Espírito Santo para ministrar essa breve palavra, essa pequena mensagem que nós vamos transmitir, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações nessa manhã, que nós possamos, Pai, refletir sobre tudo isso que o Senhor irá falar nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos num dia especial. Esse é o dia da comemoração das mães. É o dia das mães. Peço que as crianças em silêncio agora, tá bom? Dia das mães. E nesse dia tão especial nós nos lembramos da mulher mais privilegiada da história. Nos lembramos da mãe do nosso Salvador. A mãe do nosso Salvador. E diga-se de passagem, a mãe do nosso Salvador também precisou de um Salvador. Então, nessa manhã, eu quero... vai ser breve a palavra hoje, viu? Porque nós temos teatro, nós temos ceia. Então, não quero passar dos 10 minutos. Mas eu quero que você reflita comigo. Naquela época, uma mulher que estivesse, que se apresentasse nas condições que Maria iria se apresentar à sociedade, uma mulher que foi escolhida sim por Deus, e através do anjo que chega e fala tudo que ele falou para Maria: você vai conceber e dará à luz a um filho, seu nome será Jesus. Mas como? Como isso pode acontecer? A primeira coisa que eu aprendo com a vida dela é que ela não questionou, ou ela não se opôs àquilo que era de Deus para a vida dela. Ela via e entendia na sua humanidade que aquilo seria impossível acontecer. Porquanto ela era virgem. Como assim? Como isso irá acontecer? Ela queria saber os meios pelos quais Deus iria utilizar para que ela concebesse e desse à luz um filho. Então, a primeira coisa que eu aprendo é que quando o Senhor nos dá palavras, nós precisamos apenas obedecer. Nós precisamos apenas ouvir e obedecer, crendo que Ele, quando Ele dá a palavra, Ele também tem a responsabilidade de cumprir aquela palavra. Aleluia. A nossa responsabilidade é obedecer a sua palavra. E Maria obedeceu. A única coisa que ela perguntou foi: mas como que isso vai acontecer? Como será que isso vai acontecer? E ela confiou em Deus. Até porque ela poderia ter levantado várias questões, vários questionamentos. O primeiro deles talvez seria: mas se eu fizer isso, ou se isso acontecer, eu serei morta. Eu serei apedrejada, porque isso era lei.
naqueles dias. A mulher que aparecesse grávida, sem ter se casado, ela seria apedrejada. Isso era algo totalmente legal. Legal, era lei. Então, ela poderia ter feito esse primeiro questionamento. Ou poderia ter caído na infelicidade de duvidar ou de não avançar. Pelo contrário, retroceder e falar, eu não quero passar por isso. Mas ela não se opôs àquilo que foi voz do Senhor para a vida dela. Então, eu e você nessa manhã, que nós possamos aprender com a vida da mãe do nosso Salvador. Quando o Senhor nos der palavras, quando o Senhor nos der direções, nós vamos ouvir e obedecer. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ser prejudicado. Se eu fizer aquilo, eu vou sofrer o dano. Se eu fizer aquilo outro... Não. Quando Deus fala, nós não olhamos para as condições, mas apenas tomamos a decisão de obedecer. Quando Deus fala, nós não olhamos para as condições, mas nós só obedecemos e decidimos, então, avançar. Avançar. Quantas são as vezes que o Senhor nos pede algo e nós falamos, mas eu não tenho nem condições. Se eu fizer isso, vai faltar do outro lado. O Senhor não quer que nós andemos por vista, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Amém. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se veem. Que não se veem. Qual é a prova de que a presença de Deus é real nesse lugar? A nossa fé. Ela é a prova das coisas que nós não vemos com os nossos olhos físicos. Qual é a prova de que o ar está aqui e nós conseguimos respirar? A prova é a fé, porque nós não estamos vendo. Ah, mas eu estou respirando. Pois é, mas você sabe o que você está respirando? Talvez a gente esteja respirando vários ares misturados e a gente não está sabendo. Mas nós temos fé que existe ar, que existe vento. Nós temos fé que existe um Deus no meio de nós, que se preocupou em estar aqui nessa manhã para nos abençoar. Amém. Se preocupou em estar aqui nessa manhã para tocar o nosso coração. Se preocupou com cada detalhe da minha e da sua vida. E por isso, Ele cuida de mim e cuida de você. Amém. Sabe por que nós estamos aqui nessa manhã? Porque as misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas. E o que é a misericórdia? A misericórdia é o castigo que nós merecemos por tão pecadores e limitados que somos, mas ele não nos castiga. Essa é a misericórdia. Não somos consumidos por causa da sua misericórdia, mas a graça dele também nos alcançou. E o que é a graça? A graça é o favor imerecido. Ou seja, tudo aquilo de bom que o Senhor faz por mim e eu não mereço. Essa é a graça de Deus. Essa é a graça de Deus. Por isso, sintamos-nos como essa mulher, privilegiados. Privilegiados de termos um Salvador. Privilegiados de termos a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Privilegiados de podermos estar reunidos em um culto de adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Privilegiados em podermos ter um lugar para dormir, uma roupa para vestir. Mas que esse privilégio também gera em nós o constrangimento e o olhar para aqueles que necessitam. Nós precisamos entender que o Evangelho não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele e tudo sobre o outro. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós vivermos uma vida egoísta, olhando para o nosso próprio umbigo e não olhando para o outro, nós não viveremos o cristianismo. Nós precisamos olhar para o outro, estender as nossas mãos e sermos generosos e abençoadores. Maria foi muito corajosa. Maria de Nazaré.
Uma mulher muito corajosa. E por causa dessa coragem, ela foi a maior encorajadora do ministério do seu filho. O ministério do seu filho. Maria encorajou Jesus. No primeiro milagre, nas bodas de Caná da Galileia, onde Jesus transforma água em vinho, e geralmente no final da festa, os vinhos eram os piores. Começava-se a festa, era uma festa de casamento, tá? E no final da festa, geralmente, o vinho ia ficando pior, né? Porque iam colocando os vinhos piores por último. E o vinho acabou. O vinho acabou. E Maria estava lá, junto com Jesus. E ela só disse assim, ó, faz o que ele está mandando. Faz o que ele está mandando. E ele falou o quê? Pega, enche aqui de água. Pode encher aqui de água e deixa comigo. Então, ele transformou aquela água em vinho. Quando provaram o vinho, falaram, mas como pode? O vinho do final da festa está melhor do que o vinho do começo da festa. Maria estava lá, validando e encorajando o ministério do seu filho. Mães que aqui estão, e até pais que aqui estão, encorajem os seus filhos a cumprirem a sua missão nessa terra. Encorajem as crianças e seus filhos, jovens, adolescentes, a cumprirem a sua missão, a viverem o seu ministério, a entenderem um propósito que Deus tem na vida de cada um deles. Nós somos responsáveis por eles e nós precisamos encorajá-los. Nós já estamos, Deus nos deu essa direção. Nós não podemos afastar as crianças do seu propósito. Nós temos que encorajar as crianças e trazê-las para perto do seu propósito. É por isso que vocês já estão vendo uma movimentação infantil nos ministérios. Então nós temos o Heitor tocando junto com o G, nós temos a Sara cantando. Por quê? Porque eles estão sendo despertados para um ministério específico. Amém. Nós temos a Maria, que prega o Evangelho. Nós temos o Vitor com o Germano, que gosta de arrumar cadeira. Nós temos o João, que vai ser pastor. Né? E todas as outras crianças, se eu for falar todas as crianças aqui, a gente perde a hora. Todas as outras crianças que estão sendo levantadas para o ministério. Nós não vamos fechar as portas para as crianças, mas nós precisamos que vocês, mães e pais, encorajem os seus filhos para encontrar o ministério. Ah, mas por que faz para uma e não faz para outra? Porque nós precisamos entender e detectar o ministério específico de cada criança. Para que a criança cresça sem o sentimento de aquele é melhor que eu, porque aquele faz e eu não faço. Mas gerar no entendimento e no coraçãozinho delas o entendimento, né? Gerar esse entendimento, essa visão de que o reino de Deus ele é vivido em unidade. Em unidade. Dona Beth conta que a Isabelle, né, Júlio? A Isabelle vai orar e ela fica lá expulsando os demônios. Está repreendido, 10 anos de idade. Então, nós precisamos aprender com a vida de Maria. Aprender com a vida de Maria. Uma mulher que confiou em Deus. Uma mulher que foi encorajadora do seu filho. Uma mulher que foi corajosa. Foi corajosa na sua missão. Uma mulher que em todo o tempo estava lá apoiando seu filho. E empurrando ele para um cumprimento de um propósito. Na morte de Jesus, ela estava lá. Jesus carregando a cruz, todo ensanguentado. Maria estava lá. Maria foi, abraçou Jesus com aquela cruz pesada. E ela entendia o propósito dele. Ela poderia entrar na frente e fazer um escândalo e falar que não, porque é meu filho. Mas ela entendeu o propósito de Deus. E qual era o propósito de Cristo? Morrer. Morrer para nos
salvar. Morrer para perdão dos nossos pecados. Morrer para que hoje possamos ter vida e vida em abundância. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Nós fomos sarados. Que possamos aprender com Maria. Que possamos ser confiantes no Deus que dá as palavras. Quando Pedro anda sobre as águas, ele não anda apenas sobre as águas, mas ele anda sobre a palavra de Jesus. Foi Jesus que falou, Pedro, vem. E quando Jesus nos fala, vem, nós temos que ir. Confiar. O Deus que dá a visão, dá a provisão. O Deus, como que é, Leandro? O Deus que dá o cavalo, dá água. Leandro falou essa nova essa semana. Mas eu sempre falo que o Deus que aponta, paga a conta. Descanse no Senhor. Descanse no Senhor. Maria de Nazaré. Uma mulher de fibra. Uma mulher que confiava em Deus. Uma mulher que encorajava o seu filho para cumprimento do seu propósito. Encorajou o seu filho para o ministério dele. Uma mulher que fez tudo o que Deus orientou que ela fizesse. Em obediência. Quando ela recebe a mensagem do anjo, ela vai até Isabel. Ela vai até Isabel. E ela poderia fugir, omitir, porquanto Zacarias, marido de Isabel, era sacerdote. E poderia vir peso sobre a vida dela. Mas quando nós recebemos palavras de Deus, e nós confiamos que o Senhor vai nos dar respaldo em tudo aquilo que Ele está nos falando, a obra que Ele iniciou, Ele é fiel para completar na nossa vida. Quando nós vivemos dessa forma, nós não precisamos temer mal algum. Nós não precisamos viver escondidos. Nós não precisamos temer o amanhã. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Porque lá em Números fala que Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Há um tempo atrás, eu recebi uma mensagem. E era o Ricardo pedindo para eu ir lá orar por ele. E ele estava passando por um período muito difícil. Uma enfermidade. E eu fui. Peguei o óleo, peguei o carro e fui. No meio do caminho, eu ali falando com Deus, falei, eu vou orar por cura, Senhor, me dá essa unção e tal. E o Senhor no meio do caminho fala, você não vai orar por cura. Eu falei, como assim? Ele está precisando de cura, ele está doente. Você vai orar por gratidão. Amém. É só agradecer. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor Jesus, antes de operar milagres, Ele sempre agradecia. É verdade. A gratidão vem antes do milagre. Nós costumamos o quê? Aconteceu um milagre. Obrigado, Jesus. Não, é obrigado, Jesus, que o milagre vai acontecer. E eu dei uma palavra para ele. Falei, Ricardo, vamos só agradecer. Porque o Senhor começou uma boa obra na sua vida. Amém. E Ele é fiel para completar. Vamos só manifestar gratidão. Talvez ele tenha... Ele não ficou chateado, né? Porque ele é um homem de Deus. Ele entende os processos do Senhor. Mas ele entendeu. Ele falou, pastor, eis-me aqui. Se essa doença é para a glória dele, é para a glória dele. Eu quero entender o propósito dele na minha vida. E o tempo foi passando, ele saiu da presença do Senhor, ele voltou para a presença do Senhor, e aí, essa semana, ele foi para o HC, foi fazer os exames. E tinha nódulos, tinha caroço, tinha problema na cabeça, tinha problema na coluna. E no HC ele fez os exames, o médico falou para ele ficar internado, a esposa veio embora, ele ficou internado, os exames estavam todos alterados, e aí o médico vem e fala, nós temos que fazer exames mais profundos, vamos investigar mais a fundo isso aí. Investigou mais a fundo, e aí no dia seguinte ele me manda um áudio, pastor, estou indo embora, o médico me deu alta, estou totalmente curado. Amém. Até o problema da cabeça está regredindo, né? Está se regenerando.
Então, quando Deus dá palavras, Ele cumpre a palavra dele. Nós muitas vezes podemos duvidar das pessoas, mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. Nós podemos duvidar das pessoas, mas nós não podemos duvidar do poder de Deus. Eu sempre falo isso. Quando alguém vem contar alguma coisa para mim e parece que é muito, né? E eu dou uma palavra sobre a mentira. Mas se você estiver mentindo, o problema é só seu. Eu acredito no que você está falando. Se você estiver mentindo, eu não tenho nada a ver com isso. O problema é seu e Deus. Não é meu. Né? Porque quando nós andamos sobre a verdade, o Senhor sempre vai nos respaldar. Assim como Maria recebeu essa graça de conceber e dar à luz a Jesus, ela, a partir desse momento, ela não precisava se esconder. Ela não precisava mentir, ela não precisava enganar, ela não precisava fazer nada que não fosse viver a verdade. E quando nós vivemos a verdade, o Senhor nos respalda. Mas quando nós começamos a viver o engano, o que é o engano? São, no meio de algumas verdades, a gente conta uma mentirinha para ajudar no processo. Não. Quando há o engano, ou até mesmo a mentira, o Senhor, Ele se retira. E Ele fala, já não é mais comigo. Mas quando nós estamos pautados na verdade, o Senhor está conosco. E Ele nos respalda. Por mais que doa, por mais que seja difícil, ou por mais difícil que seja, sempre falemos a verdade. Porque na verdade nós teremos vitória. Aleluia. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então, meus irmãos, nós temos muito a aprender com Maria. Nós temos muito a aprender com Maria. Mas nós também temos que aprender que Maria precisou de um Salvador. Amém. Assim como nós, Maria também precisou de um Salvador. E entendendo isso, nós a cada dia mais vamos adorar o nome de Jesus. A cada dia mais vamos reconhecer Jesus como nosso suficiente Salvador e Senhor. Nosso único suficiente Salvador e Senhor. Nós nos entregamos a Jesus e permitimos que Ele faça o que Ele tem que fazer na nossa vida. Amém. O nosso Deus é um Deus de processos. É um Deus de processos. Na gravidez de Maria, ou na gravidez de uma mulher, nós vemos os processos de Deus. Porque Deus não poderia colocar, né, algo e no dia seguinte já nasceu um bebê? Claro que Ele poderia. Mas Ele não. Ele faz com que a mulher fique ali 9 meses carregando o bebê. Por quê? Porque tem um processo sendo gerado dentro dela. Tem um processo sendo gerado dentro dela. E esse crescimento que está sendo gerado dentro dela vai nascer. Assim é na nossa vida. Todo o processo que nós estamos passando vai gerar algo, vai nascer algo, vai ter um resultado. Por isso que nós temos que perseverar. Hebreus 10:36 fala, você precisa perseverar, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você possa alcançar a promessa. Então que nessa manhã nós possamos aprender com a vida de Maria, mãe do nosso Salvador, e que nós possamos avançar para a glória e para a honra do nome dele. Amém? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Que nós possamos, ó Deus, refletir sobre tudo isso, sobre o exemplo que Maria foi para nós. Mas também entender, Pai, que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Obrigado, Senhor, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter uma encenação com as crianças, é isso? Sim, né? Então vamos lá.
Bom dia. Algumas mulheres vão participar de uma reunião aqui. Eu peço muita atenção de vocês. A primeira mulher que está chegando ali é Eva. Bom dia, Eva. Bom dia. Ela foi a primeira mãe da história, mãe de todos nós. Vocês conseguem imaginar como deve ter sido ser a primeira mãe da Terra? Diferente de muitas de nós, ela não teve uma mãe, ou uma tia, uma avó, ou uma enfermeira que pudesse ajudá-la ou orientá-la sobre o que fazer nessa estação tão linda da vida de uma mulher. Quem está chegando ali? Olha só, agora é a Sara. Bem-vinda, Sara! Ela é uma figura muito conhecida na Bíblia e é conhecida como a esposa de Abraão, a mãe de Isaac. Ela aparece no livro de Gênesis, onde é apresentada como Sarai, uma mulher estéril a quem Deus prometeu que teria um filho. Foi mãe em uma fase muito avançada da vida. Uma mulher que superou suas adversidades, confiando que Deus era fiel às suas promessas. Embora fosse estéril, creu que Deus poderia fazer dela mãe de nações. E quem está entrando agora é Agar. Oi, Agar. Bem, a história dessa mãe passa-se no contexto familiar de Sara e Abraão. Agar era uma escrava egípcia e servia a família. Foi orgulhosa e incrédula. Sendo uma simples escrava, por determinação da sua senhora, iria servir como uma barriga de aluguel para o casal impossibilitado de ter filhos. Contudo, quando Agar percebeu que tinha engravidado, viu aí uma grande vantagem. Se sentiu superior à sua senhora e passou a ofender e menosprezar Sara, que era estéril. E olhem quem vem ali. É Ana. Bom dia, Ana. É uma mulher temente a Deus. Ana sonhava em ter filhos, mas era estéril. Naquele tempo em Israel, a esterilidade feminina era considerada um castigo de Deus e uma desonra para a mulher. Além dessa decepção, ela era constantemente humilhada pela outra esposa de seu marido, Penina, que tinha muitos filhos. A história parece se repetir aqui, tal como na vida de Sara e Agar. Contudo, Ana teve uma atitude diferente. E vejam só, essa é Joquebede, essa mulher formosa e cheia de coragem. Ela foi mãe em um período muito difícil de Israel. Na época, o povo de Deus era escravo de Faraó no Egito. A história nos diz que, apesar da tirania e opressão sofridas, Israel crescia em número e força. O rei do Egito até tentou controlar o crescimento de Israel fazendo um decreto. Todos os bebês meninos que nascessem às hebreias deveriam ser lançados no rio Nilo. Mas Joquebede, ao dar à luz a um menino muito bonito, escondeu-o durante 3 meses. Depois, colocou-o num cestinho à beira do rio para que se salvasse. Essa é a conhecida história de Moisés. E olhem lá quem está chegando. É ela, Maria de Nazaré, esposa de José. Sem dúvida, a mãe mais importante de toda a Bíblia. Foi uma mãe elogiável, não porque tivesse algum mérito em si mesma, ou porque fosse melhor que as outras mães, mas por causa da importância do seu filho, Jesus Cristo. Se considerarmos o privilégio que ela teve em ser escolhida para participar da vinda do Salvador do mundo, podemos concluir que Maria foi a mãe mais relevante em toda a história. Que graça maravilhosa poder carregar no ventre e depois nos braços o maravilhoso Filho de Deus. Ela é abençoada acima de todas as mulheres. Bom dia, mulheres. Bom dia. Bom dia a todas. Bom dia. Sejam bem-vindas a mais uma reunião do nosso CR de Maternidade.
Estamos aqui para compartilhar um pouco do que o Senhor tem falado conosco a respeito da nossa maternidade, como tem sido. Espero que todas tenham trazido, acredito que trouxeram as suas anotações, né, para a gente compartilhar nessa manhã. Como de costume, vamos ler as diretrizes antes da gente começar a nossa reunião. Mantenha a sua partilha focada em seus próprios pensamentos e sentimentos. Não deve haver nenhuma conversa paralela. Estamos aqui para apoiar uma outra e não para consertar a outra. Anonimato e confidencialidade são requisitos básicos. O que é partilhado no grupo, permanece no grupo. Linguagem ofensiva não tem lugar num grupo de recuperação centrado em Cristo. Bem, vamos dar início então. Eva, pode começar com você. Olá, meu nome é Eva. Olá, Eva. Sou filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra o orgulho e as dificuldades com a submissão. Prometo sigilo de tudo que for dito aqui. Bom, esses 3 primeiros meses têm sido muito puxado para mim. Eu sei, me sinto muito cansada. Minha vida mudou muito. Não consigo descansar direito. Não durmo mais o que preciso. Não consigo mais dormir de domingo à tarde. Meu bebê chora e precisa acordar de madrugada. Muitas noites mal dormidas. O bebê fica chorando e parece que está com dor e eu não sei o que fazer. É um choro misterioso. Fico segura muitas vezes achando que meu bebê vai engasgar, que algo vai acontecer. Minha vida agora é da mamá. Não consigo me organizar para ter um tempo para mim, para tomar um banho tranquilo, fazer minhas unhas ou meu cabelo, relaxar assistindo ou lendo algo. Estou sempre atrasada com tudo que preciso fazer. Outra coisa, meus seios estão doendo demais. Meu bico está machucado. Sinto muitas dores. Não consigo mais ter um tempo a sós com Adão. Tenho um misto de sentimentos. Tem hora que só choro e depois me alegro. O amor que conheci agora é grande demais. Parece que não vou suportar. Parece um teste para ver até onde suporto. Tenho me fortalecido no Senhor e mergulhado com amor e fé nessa missão. O Senhor tem ajustado minha visão para enxergar o privilégio que tenho em estar vivendo tudo isso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. Eva representa as mães jovens de primeira viagem. Nenhuma mulher nasce sabendo como é ser mãe. É algo que vai se aprendendo com o tempo e com a experiência. Mesmo se sentindo sozinha, com pouco ou nenhuma ajuda, lembre-se, Deus está sempre disposto e disponível para lhe auxiliar nessa estação. A graça dele está disponível para nos auxiliar em todas as dificuldades. O Senhor espera que você cresça com a experiência de ser mãe, errando, acertando, se dedicando, sobretudo amando. Abrace como Eva o desafio de ser mãe, como um privilégio dele para você, e busque sempre a orientação dele em suas dificuldades. Sara, sua vez de compartilhar. Olá, meu nome é Sara. Olá, Sara. Sou filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra a culpa. Prometo sigilo tudo que for dito aqui. Tenho me sentido cansada nesses inícios da maternidade. Minha idade já está bem avançada. Mas, ao mesmo tempo, me vejo com muita experiência para acompanhar o crescimento e a educação do meu filho Isaac. É uma mistura de sentimentos, dias de cólicas desesperadoras, outros mais tranquilos. Comecei a ter muito medo de algumas coisas de repente. Quando olho para o rostinho do meu filho,
fico muito agradecida. Eu era estéril. Passei muito tempo da minha vida esperando e confiando nos propósitos de Deus para mim. É um privilégio o que estou vivendo. Mas em muitos momentos me sinto tão culpada por não ter confiado totalmente e integralmente nas promessas do Senhor e ter tentado dar o meu jeitinho para as coisas. Hoje pago o preço pela decisão precipitada e totalmente sem fé que, de repente, tomei. Tenho tido algumas dificuldades, sim, mas tenho pedido graças ao Senhor e Ele tem me ajudado a vencer as limitações emocionais e da idade e me ajudado a ser uma mãe ativa e participativa na educação do meu filho. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. A história de Sara é um lembrete dos desafios que as mulheres enfrentam ao longo da história, incluindo a infertilidade e o papel que as mulheres desempenham na formação das próximas gerações. Sara representa mulheres que se tornaram mães mais tardiamente. A história de Sara nos mostra que a ansiedade na espera de um filho pode acarretar graves consequências. Sara tomou uma decisão por conta própria e quase pôs fim à sua paz e da sua família. Outras opções são permitidas, sim, mas somente se Deus te orientar a fazê-las. O Senhor não precisa da nossa ajudinha para cumprir os seus propósitos. É assim mesmo que, pela nossa autossuficiência, procuramos solucionar os nossos problemas, buscando alternativas em tudo o que esteja ao nosso alcance fazer. Quando apostamos nossas esperanças nos recursos disponíveis e não buscamos a direção de Deus, corremos o risco de ver nossos sonhos desfeitos. Por isso, nunca tome nenhuma decisão sem antes consultar ao Senhor. Somente quando Deus for o seu único recurso e única esperança, você poderá experimentar a graça de depender dele totalmente, segundo Coríntios 12:9. Tal como Sara, nós também temos hoje a oportunidade de confiar em Deus, no seu poder e suficiência. O Senhor está no controle da vida de seus filhos e cumpre seus propósitos, de acordo com a sua boa vontade. Sujeite-se a Ele pela fé. Agar, sua vez. Olá, meu nome é Agar. Olá, Agar. Sou filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra o orgulho, a solidão e a insegurança. Prometo o sigilo de tudo que for falado aqui. Tenho me sentido muito sozinha como mãe solteira. Minhas atitudes fizeram com que fosse mandada embora da casa de Abraão. Em muitos momentos não sei o que fazer. Acho que meu filho não vai ter tudo o que precisa. Tenho muitos medos. Quero muito ter uma família completa um dia. Há alguns dias me sinto tão cansada, fico pensando no futuro. Com medos, mas o amor que nasceu em mim pelo meu filho tem me fortalecido. É um privilégio poder conhecer esse amor e tê-lo comigo. Tenho buscado ajuda em Deus neste deserto. Obrigada por me ouvir. Obrigada por compartilhar. Agar representa mães solteiras e aquelas que o orgulho opaca a visão. A arrogância de Agar por ser mãe não lhe trouxe nenhum benefício. Pelo contrário, foi ainda mais humilhante quando foi despedida por Sara. Igualmente, a altivez e o orgulho demasiado pela maternidade ou pelos filhos e seus talentos só irão gerar confusão e inimizades. Não se sinta convencida e presunçosa por algo que recebeu pela graça de Deus. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e que quem se exalta será humilhado. A maternidade pode trazer algumas alterações no humor por causa das oscilações hormonais. Mas cuide-se para não se tornar arrogante e esquecida como Agar. Não suportando o jugo de Sara, grávida, ela foge para o deserto e ali é encontrada pelo Criador. Agar é encontrada por Deus no deserto e ela o reconhece. Era o mesmo Deus da sua senhora e do seu senhor. Infelizmente, como Agar, temos a triste tendência de duvidar nos momentos de aflição.
Precisamos nos esforçar para lembrar daquilo que Deus fez e prometeu em sua palavra e ter bom ânimo, porque Cristo venceu e com Ele nós também venceremos. Ele é fiel e prometeu estar presente e suprir todas as nossas necessidades em Jesus. Ana, a sua vez agora. Olá, meu nome é Ana. Olá, Ana. Sou filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra as situações do passado que muitas vezes ainda rodam em minha mente. Prometo sigilo de tudo que for dito aqui. Vivi por muito tempo em desespero, por não poder ter filhos, e sendo irritada dentro de casa. A tristeza muitas vezes tomava conta de mim. Depois que meu filho nasceu, me senti tão amada e privilegiada por Deus que o meu maior objetivo hoje é conseguir transferir meu coração a Ele. Tenho amamentado com muita alegria, apesar de algumas dificuldades. Me chamam de louca, pois logo vou deixar Samuel com Eli para servir ao Senhor. Em alguns momentos, parece que não vou conseguir ficar longe dele, mas sei que o Senhor está cuidando de tudo. Por tudo isso, tenho vivido a maternidade com intensidade, enquanto posso estar perto dele. Obrigada por me ouvir. Obrigada por compartilhar. Ana é um dos grandes exemplos de fé e oração na Bíblia. A atitude desta mulher demonstrou uma fé genuína no amor e poder de Deus. Contudo, ter fé em Deus não nos isenta de ter problemas e aflições. Nossa confiança em Deus e entrega será determinante na maneira como lidamos com as nossas dificuldades diárias. Com fervorosa oração, clamou ao Senhor por um milagre. Já conhecemos o final da história. Ela alcançou o favor do Senhor, teve Samuel e outros filhos. Ana representa mães dedicadas e que descansam e entregam seus filhos na confiança do Senhor. O desprezo e humilhação sofridos podem nos tornar amarguradas ou ainda mais motivadas à oração. Com a história dessa mãe, podemos aprender a riqueza de entregar tudo nas mãos de Deus. Sejam afrontas ou tristezas, sonhos ou gratidão, inseguranças e medos. É importante deixar tudo diante do Senhor. Ana não retrucou as ofensas, não tentou driblar o problema à sua maneira, mas recorreu ao único que tem poder para fazer tudo, soberanamente. Quando triste, ela orou o Senhor e humildemente fez um pedido. Ao receber o filho esperado, Ana adorou e agradeceu a Deus. Se dedicou como mãe e aproveitou todo o tempo que tinha para criar vínculo profundo de acesso e transferência de coração. Fez e cumpriu seu voto, dedicando o pequeno Samuel a Deus. Samuel cresceu e se tornou o último juiz de Israel e um excelente profeta que ungiu os 2 primeiros reis de sua nação. Foi um líder espiritual de grande importância que conduziu Israel de volta a Deus. Sua mãe Ana teve parte significativa nesse despertamento espiritual, quando confiou em Deus, deixando para toda a posteridade um exemplo de devoção determinada em um papel de mãe. Deus honrou o ato ousado e decidido de Ana. Joquebede, pode compartilhar. Olá, meu nome é Joquebede. Olá, Joquebede. Sou filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra a tendência à ansiedade. Prometo sigilo de tudo que for dito aqui. Estou vivendo um tempo muito difícil. Engravidei e tive meu 3º filho em um momento muito ruim. Faraó mandou matar todos os bebês do sexo masculino. Consegui manter meu filho escondido em casa por 3 meses, cuidando dele, amamentando ele e sendo muito atenta para que não descobrissem. Quando não pude mais escondê-lo, precisei colocá-lo no juninho. Imagina o meu coração e minha cabeça. Deus tem lutado por mim e me honrado. Meu filho foi achado pela filha de Faraó. Ela deu o nome a ele de Moisés.
e ainda lhe contratou para cuidar dele e amamentá-lo no palácio, sem imaginar que sou sua mãe. Tenho pedido muito a Deus descanso e autocontrole para conseguir viver sem meu filho em casa, e tenho aproveitado cada instante com ele, enquanto amamento e cuido dele para o ensinar a temer ao Deus vivo e verdadeiro. Em meio a essa turbulência de sentimentos e emoções, tenho mantido toda a minha esperança em Deus, e Ele tem me enchido de coragem para enfrentar esse tempo que estou vivendo. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. De fato, a atitude de fé desta mãe poderia ter lhe custado a vida de sua família, por terem desobedecido ao mandato infanticida do faraó. Mas Deus os guardou e conduziu o cesto nas águas. Miriam, irmã de Moisés, de longe seguiu observando. O pequeno embrulho foi encontrado pela filha do faraó, que lhe adotou e pagou a própria Joquebede para criá-lo até determinada idade. Joquebede representa mães posicionadas, que não temem estar na contramão do mundo, aquelas que não temem o mal. Apesar da hostilidade e grande maldade dos poderosos desse mundo, Deus conduz o curso da história. Ele tem total controle e sustenta a vida daqueles que confiam nele. Joquebede teve fé e coragem. Não temeu a hostilidade do rei no seu decreto maligno. Confiou primeiramente no seu Deus, Rei dos Reis. Cuidou de seu bebê e, quando já não era possível escondê-lo, colocou-o nas águas, sob os cuidados do Senhor da vida. Joquebede nos ensina a ter coragem de temer a Deus, em vez de aos homens, e que, se a nossa fé estiver firme em Deus, não preciso temer leis contra a vida, porque Deus, o dono da vida, é quem controla todas as coisas. Ela cumpriu seu papel de mãe com muita seriedade, criando seus filhos com consciente dedicação ao Senhor. O autor de Hebreus registra que Moisés saiu do Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, e que seus pais antes dele não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pais corajosos formam filhos corajosos. Maria, é chegada a sua vez. Pode compartilhar. Olá, eu sou Maria. Olá, Maria. Filha amada e perdoada por Deus através de Jesus. Luto contra preocupações que me afligem e às vezes me horrorizam terrivelmente. Prometo sigilo de tudo que for dito aqui. Fui presenteada por Deus para gerar o Salvador e recebi com muita alegria e coração transbordante essa missão. Por mais difícil que tenha sido enfrentar todas as situações que vivenciei durante a gestação e nascimento do meu bebê. Fui julgada, desacreditada, rejeitada. Hoje, por mais privilegiada que me sinto, meu coração muitas vezes se encontra cheio de preocupações e medos pelo que há de vir. Sei que meu filho passará por muitas coisas, e eu sempre estarei aqui. Mas também sei que ele não é meu, ele é o Filho de Deus, o meu Salvador. Minha vontade é protegê-lo e escondê-lo de tudo, mas não posso. Preciso ser forte e intencional para ajudá-lo e conduzi-lo para o centro do propósito da sua vida. Tenho sofrido muito e me colocado diante de Deus em oração. Ele tem me sustentado e derramado sobre mim um refrigério e coragem sem medidas. Tenho dias difíceis, mas tenho sido sustentada pelo meu Senhor. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por compartilhar. Maria foi uma mulher abençoada por ter se disponibilizado para o cumprimento da vontade de Deus. Que felicidade para essa mãe. Mesmo assim, isso não a isentou de sofrer algumas dificuldades. Maria era uma jovem comum no seu tempo, virgem, noiva de José, mas que por ter aceito pela fé este grande desafio, poderia pôr em risco toda a sua vida e o seu futuro casamento. A fé de Maria em Deus e nas suas promessas era o seu compromisso número 1. A sua firme confiança na chegada do Messias fez com que colocasse todo o resto em segundo plano. A família, os sonhos, relacionamentos e reputação. Toda a sua vida poderia ter sido manchada pela concepção extraordinária de Cristo, mas ela considerou tudo isso como secundário perante a possibilidade de servir na chegada de Jesus ao mundo. Maria representa mães honradas, que têm como principal objetivo atender aos desejos do Senhor e conduzir seus filhos ao centro do propósito de Deus para as suas vidas.
Viver a maternidade é um grande desafio para toda mulher, em qualquer idade, lugar ou estágio da vida. Além disso, é também um enorme privilégio poder participar da geração de outra vida, zelando pela chegada de outro ser humano na Terra. Poder abrigar o desenvolvimento de um ser tão pequenino e amado por Deus é uma dádiva valiosa para qualquer mulher. A chegada do filho vai alterar tudo à sua volta. Para abraçar essa dádiva, é preciso abrir mão de algumas coisas e entregar-se de corpo e alma para a árdua e maravilhosa tarefa de simplesmente ser mãe. Maria fez isso, não somente com Jesus, mas também com seus outros filhos que teve com José. Ela, na sua condição limitada, aceitou o desafio da maternidade como privilégio e graça do Senhor. Bem, chegamos ao fim de mais uma reunião nossa. Foi muito bom que todos estiveram aqui. Um privilégio estar sentado com vocês, ouvindo a partilha de cada uma. Que o Senhor continue nos auxiliando e falando aos nossos corações, aos de todos nós. E para encerrar, como de costume, a gente vai fazer a oração da serenidade, tá certo? E que o Senhor continue abençoando a cada mãe. Me ajude a aceitar coisas que não posso mudar. Me dá coragem para mudar as coisas que eu posso e me dá sabedoria para saber a diferença. A paz. Não sei se eu vou conseguir falar porque eu fiquei emocionada com ele. Mas a gente viu através do teatro que não existe nenhuma mãe perfeita. E às vezes a gente se cobra tanto uma perfeição que não existe. Mas assim como a gente viu no teatro, todas as mulheres da Bíblia, elas lutavam contra algo, assim como a gente também tem que lutar, né?
às vezes com orgulho, às vezes arrogância, às vezes medo, às vezes ansiedade, às vezes preocupação. Tanto amor, tanta preocupação que a gente muitas vezes impede os nossos filhos de chegarem onde eles poderiam chegar, né, pelo excesso de zelo, excesso de preocupação. Mas, assim como o vídeo, os nossos filhos só precisam que a gente esteja ali. Seja numa queda, como Jesus, quando criança, caiu. E Maria correu e falou para ele, eu estou aqui. Seja num problema tão grave, de tanta aflição, como a morte de Jesus. Ela estava ali também. Então, o que os filhos precisam é que nós estejamos ali. Seja num cortinho superficial, seja num tropeço, seja numa dificuldade em alguma matéria na escola, ou seja nos problemas graves de um casamento, numa situação de dificuldade na juventude. Eles só precisam que a gente esteja ali. E o estar ali é um estar ali de verdade, um estar ali intencional, um estar ali participativo. Porque o que mais me chama a atenção ao olhar as histórias da Bíblia, é que as mães, a maior preocupação que elas tinham era de transferir o coração dela para os filhos, de ensinar os filhos a temerem ao Deus que elas serviam, de ensinar os filhos a terem a reverência ao Deus que elas serviam. E aí a gente vê na história o que acontecia com essas pessoas, né? Por exemplo, a coragem de Joquebede fez com que o filho dela fosse um grande homem, né? Ana, Sara, então Isaac, Samuel, Moisés, foram filhos que venceram, né? Que fizeram a diferença, que foram resposta para a geração deles. E sabe o que mais me surpreende? Por exemplo, Ana, ela tinha prometido ao Senhor entregar, né, Samuel lá para Eli. Eu estava olhando a história, as mães amamentavam até os 3, 4 anos naquela época. E Eli não tinha conseguido criar nenhum filho dele bem. Os filhos dele se perderam todos. Ela fala, puxa vida, né? Eu vou ter que deixar meu filho com Eli, uma pessoa que não soube nem cuidar dos filhos dele. Mas o que ela fez? Ela aproveitou os 4 anos que ela tinha para transferir o coração dela para ele, para que ele nunca mais esquecesse. E ele foi um grande homem de Deus. O que eu vejo hoje? Eu vejo mulheres tão ocupadas, com tanta preocupação, que vai ter tempo para os filhos a hora que já são adultos, a hora que já tem filhos, aí vai dar toda a atenção para os netos e não conseguiu transferir nada para o filho, porque na época que tinha que ter investido, não tinha tempo, estava sempre cansada, chegava cansada, ia dormir, não tinha tempo de realmente sentar, conversar, ensinar, sem pré-julgamentos, sem nenhum tipo de necessidade de perfeição. Filha, filho, você pode falar qualquer coisa para mim, mamãe está aqui para te ajudar, para te orientar, seja lavando uma louça, seja passando um pano na casa, mas está todo mundo ali junto, eu estou vendo o que está acontecendo, eu paro, ó, olha só o que você falou aqui agora. Não é assim, vamos pegar a Bíblia para ver o que o Papai do Céu fala sobre isso. Então, o que eu quero deixar hoje é que nós precisamos estar ali, assim como Maria, como esse vídeo que a gente assistiu. Eu estou aqui, mas é o estar aqui mesmo, é o transferir o coração, é ser intencional, é poder... Gente, a nossa responsabilidade pelos filhos, a Bíblia fala que até os 20 anos, a gente tem tão pouco tempo. É pouco tempo demais. Então a gente tem que agarrar essa oportunidade, esse privilégio e realmente se dedicar, ser intencional, transferir nosso coração, inculcar na mente deles a palavra do nosso Deus, não ter preguiça de corrigir, não ter preguiça de sentar para conversar. Vamos estar ali. E aí no final do vídeo, Jesus fala, mãe, eu renovo todas as coisas. Então, para nós, né? Se tem alguém aqui que está passando um momento de aflição, de dificuldade, dentro da família, com os filhos,
Jesus te fala hoje, eu renovo todas as coisas. Se posicione no lugar certo, faça o que tem que ser feito, permaneça, tenha disposição, que eu posso renovar todas as coisas. Amém? Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém. Queridos, a ceia é do Senhor. A ceia não é de nenhuma denominação cristã, mas a ceia é do Senhor. Por isso, tenho o privilégio de participarem da ceia todos quantos estão em comunhão com Deus e com a igreja. Todos quantos estão em comunhão com Deus e com a igreja têm o privilégio de participarem da ceia do Senhor. O suco de uva que será servido representa o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. E o pedaço de pão representa o corpo de Cristo que foi transpassado, moído e humilhado, para que os nossos pecados fossem perdoados pela sua crucificação e hoje nós possamos ter vida em abundância. Então, eu vou convidar o Itamar para me ajudar. Ele vai passar a bandeja com os pães, em primeiro lugar. Você que vai participar da ceia, você vai receber esse pedaço de pão. Antes de nós passarmos, a palavra de Deus fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Esse é o momento de reflexão. Então peço que você feche os teus olhos e faça uma oração, pedindo perdão ao Senhor por algo, se arrependendo genuinamente. Fale com o Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Pai, estamos fazendo um autoexame, Senhor. Olha para os nossos corações, Pai. Perdoa as nossas falhas. Perdoa os pecados, Pai. Nós nos arrependemos. Precisamos de um Salvador. Precisamos do Senhor, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Sonda, Senhor, os corações, e que o Senhor, ó Deus, possa encontrar arrependimento, o Senhor possa encontrar verdade, e que assim nós possamos participar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você que vai participar da ceia do Senhor, se coloque em pé, e o Itamar vai passar um pedaço de pão. Pegue o pedaço de pão e segure na sua mão para que nós possamos comer todos juntos. Graças a Deus. Pai, continuando, Pai, na Tua presença, Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento, Deus. Agradecemos, ó Pai, pelo pão, Deus, que é o significado, ó Pai, do corpo do Senhor, Jesus. Que foi, ó Pai, moído, sofreu, ó Pai, sangrou, ó Pai, apanhou, Jesus, mas foi tudo em favor, ó Pai, de nós, Deus, que através do Teu nome, ó Pai, podemos acessar, ó Pai, a vida eterna, ó Pai, com o Senhor, ó Pai. Nós louvamos, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, pelo amor
incondicional do Senhor sobre as nossas vidas, Deus. Pecadores, ó Pai, malditos, Deus. Mas o Senhor, ó Pai, nos amou, ó Pai. E nos deu essa chance, Pai, maravilhosa, Pai, de podermos um dia, ó Pai, estarmos na glória do Senhor, ó Pai, contigo nos céus, Deus. Então, ó Pai, que o Senhor limpe, ó Pai, realmente, ó Pai, a nossa vida, os nossos corações, nos deixe, ó Pai, alvos como a neve, Deus. Que nós realmente venhamos, ó Pai, depositar no Senhor, ó Pai, todas as nossas falhas, nossos pecados, Deus, para que isso não sirva, ó Pai, de julgamento para nós, Deus, mas para que venhamos lembrar, ó Pai, do maravilhoso, ó Pai, da maravilhosa ação do Senhor, ó Pai, para cada um de nós. É isso que nós te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Pode comer. Graças a Deus. Agora nós vamos passar. Pode passar. O cálice de suco de uva. Pegue na sua mão e aguarde todos pegarem, para que todos possamos participar juntos. Nós vamos orar pelo cálice de suco de uva. Senhor Jesus, ainda em Tua presença, Pai, queremos Te agradecer pelo Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. É o Teu sangue que nos justifica, Senhor. É o Teu sangue, Senhor, que cobre todas as nossas imperfeições, Senhor. É o Teu sangue, Senhor, que nos liberta, Senhor. É o Teu sangue que nos possibilita viver no sobrenatural, Senhor. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, por muitas vezes não termos fé, Jesus. Ó Senhor, que agrademos o Teu coração, Pai, sobremaneira, Pai, pela nossa fé, pela nossa entrega, Senhor. Porque é o Senhor que nos sustenta, Jesus. Antes que nós nascêssemos, o Senhor já tinha nos desenhado, já pensava em nós, Senhor. Que através do Teu sangue, Senhor, possamos nos lembrar, Senhor, hoje, todos os dias da nossa vida, Pai, o quão amados somos por Ti. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Senhor que nos ama. É o Senhor que não abriu mão de se entregar por nós. Obrigado pelo Teu sangue precioso, Pai. Que de hoje, Pai, todos os dias da nossa vida a gente se aproprie desse sangue, Senhor. Que o Teu poder restaurador, Pai, cure as famílias, as mentes, Senhor, os corações, Senhor. Tu és um Deus que restaura todas as coisas. Pelo Teu sangue, Jesus. Obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Pode tomar. Teu nome. Engrandecido seja o Senhor, Pai. Só o Senhor é Deus. Nós queremos Te adorar, Pai. Queremos Te agradecer, Senhor, nessa manhã. Queremos Te engrandecer, Pai. Queremos engrandecer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito a nós e através de nós. Muito obrigado pelos Teus feitos e os Teus benefícios. Nós não somos merecedores, Pai, de tão grande graça, mas a Tua graça nos alcançou, a Tua graça nos mudou, a Tua graça nos transformou e continua a fazer todos os dias da nossa vida. Obrigado, Senhor. Obrigado por tão grande amor. Obrigado pelo Teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor entendeu o Teu propósito e foi até o fim. Que nós possamos aprender com o Senhor a irmos até o fim, Pai, e cumprirmos o propósito do Senhor na nossa vida nessa terra. Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti e nós precisamos da Tua graça, Pai. E nós queremos nessa hora expressar a nossa gratidão ao Senhor. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Pai, por tão grande salvação. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem manifestado a Tua glória, porque o Senhor tem manifestado o Teu poder, porque o Senhor tem manifestado maravilhas. Grandes coisas o Senhor tem feito. O Senhor tem restaurado famílias, o Senhor tem restaurado casas, o Senhor tem restaurado relacionamentos, o Senhor tem curado. Oh, Pai, o Senhor tem manifestado o Teu poder. O Senhor tem feito, Pai, o mal ser subjugado debaixo dos nossos pés, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Poderoso. Não há maior que o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor vive e reina para todo sempre. Está vestido e revestido de autoridade e poder. O domínio está nas Tuas mãos. Aleluia, Pai. Nós Te agradecemos. Nós Te agradecemos.
Nós não temos palavras o suficiente para agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Não temos palavras o suficiente, Pai, para expressar a gratidão que nós temos, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Jesus. Nós declaramos que te amamos, Pai. Nós queremos viver uma vida de amor ao Senhor. Nós queremos viver uma vida de entrega ao Senhor. Por isso, Pai, nos ajude e nos capacite, e que o Senhor seja o nosso amigo, o nosso companheiro fiel, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, porque isso é promessa do Senhor a nós. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te engrandecemos. Nós queremos declarar a nossa adoração ao Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu perdão e misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus.
muito obrigada.